E aí, boa noite. Vamos estudar títulos de crédito? Vamos estudar direito empresarial? Eu sei que é chato, né? Títulos de crédito é mais chato ainda, né? Mas o que acontece? Se a gente estudar títulos de crédito, né? Puxando um pouco de processo civil, apontando onde que as questões mais exigem do candidato, quando a gente tenta estudar títulos de crédito, tipo, sabendo para que serve, né? Como usar, onde usar, né? Em que situação usar, eu acho que dá uma melhorada, né? Dá uma melhoradinha. Não dá para dizer, agora eu gostei, mas pô, dá para, né? Levar um pouco, né? Levar um pouco com estilo. Deixa eu ver se ela está filmando tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo, daqui a um minuto eu vou ter que olhar de novo, tá dando problema aí na gravação, mas vamos lá, vamos seguir. Aqui no título de crédito a gente é um estudo dentro do direito empresarial, ramo do direito, né, chamado direito empresarial, ramo do direito privado, né? Mas dentro do direito empresarial a gente tem sub-ramos, por exemplo, tem o direito societário, onde a gente estuda as sociedades, não somente as sociedades empresariais, mas as que não são empresárias, tipo a sociedade simples, sociedade cooperativa, né? E tem também o sub-ramo do direito cambial ou direito cambiário, e é onde a gente estuda as relações jurídicas cambiais, é onde estudamos os títulos de crédito. Como assim cambial? Porque título de crédito tem um sinônimo chamado cambial. Tem um sinônimo chamado cambial. Então preste atenção, cambial é a mesma coisa que título de crédito. Então anota aí, vai anotando. Se eu falar muito rápido, dá uma diminuída na velocidade do vídeo. E esse materialzinho eu vou botar aí na descrição do vídeo. Aí estudar títulos de crédito e me acompanhando, você vai estudar me acompanhando aqui com essa apostila que vai estar na descrição do vídeo, no linkzinho no Dropbox, você baixa, ou então fica acompanhando por ali mesmo e vai anotando alguns detalhes importantes, tipo esse cambial é a mesma coisa que título de crédito. Isso tudo é para a gente aprender para que serve, onde a gente vai atuar e tal. E aqui tem alguns pontos importantes que pode cair em prova, tá? Mas inicialmente nessa apostila vai ter uma introdução, conceito, princípios, classificação, legislação aplicável. Preste atenção, no Word, dá um Ctrl L e você vai ter essa possibilidade de ter esse sumário também aqui. Talvez não dê para ver pelo vídeo, tá? Mas enfim, a gente estuda títulos de crédito no chamado direito cambial, direito cambiário, sub-ramo do direito empresarial. Então o que acontece? Vou botar aqui na minha mão a relação jurídica cambial baseada num crédito. Aí a gente precisa saber o que é crédito. O crédito está aqui, é o que você tem de por crédito. Alguém emprestou dinheiro, eu emprestei dinheiro para fulano, então eu tenho um crédito com fulano. Beleza, esse crédito é baseado, como diz os estudos, e aí até aqui nessa sinopse, eu falei até aqui porque você pode dizer sinopse, pois na sinopse, que é muito boa da Jurispod, sinopse para concurso, o crédito é baseado no tempo e na confiança. Eu emprestei para o fulano, né, então eu tenho crédito com o fulano. E esse crédito é a mesma coisa que eu dizer tempo mais confiança. Crédito é igual tempo mais confiança, porque ele vai me pagar com o tempo e eu confio que ele vai me pagar, né? Então isso é crédito, né? Crédito nada mais é do que uma transação entre duas pessoas, né, onde alguém está devendo para outro alguém, né? Para outrem, né? Beleza, esse crédito a gente pode materializar num título de crédito. A gente pode botar esse crédito, por exemplo, eu emprestei para ele e eu vou emitir, ou ele vai emitir, melhor dizendo, ele vai emitir uma nota promissória nesse papel, nesse documento, esse documento, que é um título de crédito chamado nota promissória, ele promete que vai me pagar, eu tenho um crédito ali, materializado ali. Mas eu também posso materializar um crédito num contrato,
contrato de compra e venda, aí a gente pega e coloca todas as nossas obrigações nesse contrato, a obrigação de pagar, de fazer, de ele me entregar e eu pagar, né? Tudo nesse contrato. E não fazer nada num título de crédito, tudo aqui, né? Tudo aqui, tudo nessa mão, e nem existe essa outra, tá? Mas a gente também pode fazer um contrato de compra e venda. Além de materializar o crédito aqui, as obrigações aqui, a gente materializa o crédito, obrigação de pagar, né, valor, dinheiro, aqui nessa outra mão chamado título de crédito. Aqui a gente vai ter uma relação jurídica cambial, né, que é baseado numa cambial, e aqui a gente vai ter uma relação jurídica contratual, baseada num contrato. Ó, aqui está numa mão, aqui está na outra. Isso aqui pode até ser originado esse contrato, mas é autônomo. É uma outra relação. Aqui é uma, aqui é outra, né? Beleza. Então, só fui ver se está tudo bem com a câmera, né? Temos aí já 5 minutos, né? Vou marcar aqui para a gente não demorar muito no vídeo. Beleza. Esse crédito que a gente tem aqui nessa relação jurídica cambial, né? Ou que a gente tem aqui nesse contrato, né? Podem, né, esses créditos nesse documento e nesse documento serem chamados de título executivo extrajudicial. Por quê? Porque foi fora do judiciário, tá? Não foi o juiz e o estado juiz que decidiu. E preste atenção, dois créditos aqui. Temos dois créditos aqui, duas relações jurídicas aqui. Aqui ela vai estar configurada no 784, cadê? 784, cadê? Bota aqui, 784 do CPC, tá? Inciso 1, tá aqui, nota promissória, né? Também tem o cheque, por exemplo, né? A gente pode fazer uma compra e venda aqui de um celular e pagar com título de crédito cheque, tá? Prometer, né, que vai pagar, na verdade, né? Dar uma ordem de pagamento, na verdade, né? Aí o cheque está aqui, né? A nota promissória está aqui, o título de crédito está aqui, e isso é um título executivo extrajudicial. Calma, que a gente vai saber para que a gente precisa saber disso. Aí nessa outra mão tem um contrato, aqui ó, documento particular, assinado por duas testemunhas, contrato, né? Também é um título executivo extrajudicial, ó. Temos dois papéis, um título de crédito e um contrato. Os dois são títulos executivos extrajudiciais. Os dois materializam um crédito, mas um não tem nada a ver com o outro. Tanto que um está aqui nesse inciso, o outro está nesse inciso. Tem outros títulos executivos extrajudiciais, escritura pública, uma transação que você faz com o Ministério Público ou entre advogados, né? Contrato garantido por hipoteca, contrato de seguro, né? Crédito de uma taxa condominial, né? Decorrente de aluguel, né? Enfim, tem crédito de tudo isso. Agora presta atenção, a gente está estudando títulos de crédito. Todo título de crédito é um título executivo extrajudicial, mas nem todo título executivo extrajudicial é um título de crédito. Por quê? Tem um contrato que não é título de crédito, é só título executivo extrajudicial. Os dois têm a mesma força? Tem. Os dois, se eles forem líquidos, ó, eles precisam ser líquidos. Aí a gente tem uma possibilidade de ajuizar uma ação executiva no judiciário. Isso é excelente, excelente. Porque se você não tem um crédito materializado e apontado de maneira líquida quanto vem a ser e o que vem a ser essa obrigação, no caso aqui é a obrigação de pagar sempre no título de crédito. Aí a gente tem tudo isso liquidado, já dito que vai pagar dinheiro, tanto valor, beleza, já está tranquilo, é um título executivo extrajudicial, você não precisa do juiz para ele dizer que você tem um crédito, você já tem um crédito na mão, no papel, e aí você ajuiza a ação executiva. E se você não tivesse esse crédito materializado no papel, no contrato, o contrato foi verbal, você não pegou um título de crédito para
materializar o seu crédito, você precisa passar por uma ação de conhecimento, você precisa ajuizar uma ação de cobrança para conseguir um título executivo judicial. Aí tem uma diferença entre título executivo extrajudicial e título executivo judicial. O extrajudicial é fora do juízo, o Estado juiz não precisou do Estado juiz para você materializar seu crédito num papel, tá? Você já tem ele, já está materializado no papel. E o título executivo judicial é um título que você consegue graças a uma ordem do juiz, a uma sentença, uma decisão judicial, né? Eis a diferença. Para isso, nós temos dois procedimentos. Falei que temos o título executivo extrajudicial e o título executivo judicial. E aí, o procedimento, né, de ação de execução de título extrajudicial é bem simples, ó. 1, 2, 3, 4 passos. Já o de ação de cobrança, onde no final você terá um título de crédito, um título executivo, né? Você precisa passar por várias fases, ó. Tá? Aí acompanha aí na apostila que vai estar embaixo, né? Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando, graças a Deus. Esse é o terceiro vídeo que eu gravo, né? Deu um monte de problema, o celular deu problema, acabou a bateria, enfim, acabou a capacidade da memória, enfim, é complicado. Ó, deixa eu ver se tá também, dá para você enxergar aí, né? Mais ou menos, né? Mas eu vou aproximar aqui, ó, os efeitos especiais aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem muitas fases, né? Muitas fases, né? 1, 2, 3, 4, aí vem mais para baixo, né? Os efeitos especiais meus são excelentes, né? O que acontece? Você tem várias fases, né? Porque você ainda não tem o seu crédito materializado no papel. Aqui você vai pedir para o juiz para ele citar e ao final... Cadê? Recuo... Cadê? Produção de... Aqui. Aí ao final, né, desse procedimento que a gente chama fase de conhecimento, dessa fase que a gente chama de fase de conhecimento, você consegue o seu título executivo judicial. E aí, se não tiver nada de recurso, né, que nunca acontece, sempre vai ter algum recurso, depois de transitado em julgado, depois de muitos anos, você consegue finalmente intimar para pagar. Só que se você tiver o crédito materializado num título executivo extrajudicial, como um título de crédito, como um contrato, você já pode ajuizar direto uma ação executiva e onde você direto cita logo para pagar. Aqui a gente citou para se defender e só aqui que a gente intimou para pagar. Aqui a gente cita logo para pagar, em 3 dias até, né? E se não pagar, aí parte para a penhora dos bens, para atingir os bens que ele tem no seu CPF ou no seu CNPJ. Agora deixa eu voltar ao normal, né? Beleza. Então, por isso que o título de crédito, né, é legal ter um título de crédito. Você já parte logo para o cara para pagar. Se não pagar, mano, vai atingir os bens dele, vai expropriar os bens dele, os valores, né? Se ele tiver, claro. Se ele não tiver, aí, infelizmente, você não vai ter seu crédito de volta, né? Paga, desculpa. Pois e bem, né? Agora sim, títulos de crédito, conceito. A gente precisa conceituar título de crédito, né? Tem um cara chamado Cesare Vivante, um italiano, que ele disse que título de crédito nada mais é do que um documento necessário, onde nele você põe o seu direito, literalmente, né? E autônomo em relação à relação jurídica que formou aquele crédito, né? Tá tudo aqui, ó, na mãozinha que eu botei, ó. Eu fiz um empréstimo, o empréstimo é chamado de contrato de mútuo, tá bem? Contrato de mútuo, empréstimo, né? Isso você aprende lá em direito contratual, direito civil nas partes de contrato, beleza? Aqui tem uma obrigação de pagar,
eu emprestei para fulano, ele tem a obrigação de pagar, relação contratual de multa. Eu não fiz esse papel aqui não, mas tem uma relação jurídica aqui. Aqui não tem papel, vou esconder essa mão. E aí eu pego esse crédito que eu fiz aqui nessa mão que eu escondi e materializo ele aqui, nesse papel chamado título de crédito, numa nota promissória. Pode ser numa nota promissória, pode ser num cheque até, pode ser até no cheque, né? E eu materializo aí nessa nota promissória, beleza? Esse documento, né, é um documento necessário para materializar esse crédito, para poder dizer que é um título de crédito. Beleza, e eu materializo e coloco literalmente qual é o valor líquido que eu tenho como crédito, né? Que o fulano prometeu que iria me pagar. E autônomo em relação a essa mão, contrato de multa. Eu posso ser até agiota, pode ser até agiota aqui, praticar uma agiotagem, agiotagem. Eu posso até aqui vender droga para ele, e aí, beleza, tu não tem dinheiro, passa um cheque aí para mim. Aí, tem problema pro direito civil? Não, tu vai ter problema para onde? Lá pro direito penal, né? Vai continuar sendo crime? Vai. Mas não é autônomo? É autônomo, né? Para ele depois, o fulano não vir dizer para mim, dizer pro juiz, juiz, mas só que esse cheque que eu passei, ele tá viciado aí porque teve aqui um problema aqui no tráfico de droga, foi um tráfico de droga, foi um cheque que eu paguei para pagar a minha maconhazinha, minha cocaína. O cara é empresário, mas é empresário do mundo das drogas ilícitas, né? Aí não tem como eu pagar ele, né? Beleza, meu parceiro, deixa comigo, eu vou dizer para o Ministério Público que esse cara é traficante, mas você vai continuar pagando o infeliz. Fechou? Você pode advogar aí no âmbito civil, né, também, pro empresário dessas drogas ilícitas, né? Beleza. Tá aí, Sabe que a lei fez? O 887 Código Civil, tem até que botar aqui indicando que é o Código Civil. Olha o que eles fizeram, Código Civil. O artigo 887 do Código Civil, ele pegou esse conceito aí da doutrina clássica do César Vivante e colocou dizendo que o título de crédito é um documento necessário ao exercício de direito literal e autônomo e que preenche os requisitos da lei. Todo título de crédito vai ter uma lei que vai regê-lo, tá certo? Mas antes de a gente falar sobre a legislação, a gente precisa falar de outras coisas. Bora dizer alguns títulos de crédito. Por exemplo, tem a cédula de crédito bancária, né? Que nada mais é do que um empréstimo, um contrato de mútuo, né? Você faz, o banco, a instituição financeira, concede um crédito, concede um empréstimo, né, para o consumidor, seu cliente, e por meio de um documento chamado cédula de crédito bancário. Ele materializa o seu crédito naquele documento e esse documento é chamado de título de crédito, tá certo? A instituição financeira como credor. A legislação, tem uma legislação de 2004, 10.931 para isso, né? Peguei aí um conceito no site. Aí nós temos um conhecimento de depósito e arrendament. Esse nome aí, que eu não sei pronunciar, são dois títulos de crédito que eles são emitidos juntos, mas eles podem ser separados. Esse aqui é o Rabbit, né? Acho que é assim, não? Rabbit, né? Rabbit, né? Esse título de crédito, por exemplo, vamos imaginar a Magazine Luiza tendo que contratar com armazém, um contrato de depósito com um armazém ou com um fundo imobiliário de logística. Olha, legal. Aí ela contrata esse depósito, né, para depositar as suas mercadorias, né, em determinadas cidades chaves no país, né, para ela poder entregar seus produtos com rapidez. A Magazine Luiza vende através do comércio eletrônico, beleza? Aí o cidadão compra e tal, e a mercadoria sai daquela logística ou daquele depósito ou daquele armazém. E aí com esse depósito ou com esse armazém ou com esse fundo
imobiliária de logística, né, eles podem emitir esse título de crédito para essa Magazine Luiza e ela ir lá numa instituição financeira e dizer, olha, eu tenho muito produto para vender, mas eu estou precisando de dinheiro para suprir sei lá, algumas dívidas minhas. Então, banco, você me empresta dinheiro e eu te dou como garantia um warrant, entendeu? Para operação financeira, pode ser assim, tá? Mas pode ser empréstimos de outras formas, mas isso aí ela serve como garantia, é um título de crédito que serve como garantia, beleza? E temos também a letra de câmbio, não era muito utilizada, hoje através de corretoras, né, de investimentos como Ex-Invest ou XP Investimentos, pode-se comprar letras de câmbio, né? É como se você, investidor, emprestasse o seu dinheiro, né, para uma instituição financeira fazer operações financeiras com esse, né, fazer investimentos financeiros com esse seu dinheiro, né? É como se a instituição financeira estivesse emprestando dinheiro do investidor, né? Mas como? O cara vai lá e compra a letra de câmbio, né? Ele dá o dinheiro para a corretora repassa, mediante uma comissão, claro, para a instituição financeira, e aí ele fica com aquele título de crédito, letra de câmbio, depois ele vai e pode resgatar, né? E aí ele fica rendendo juros baseado ou no IPCA ou no CDI, né? Enfim, aí serve também um tipo de instituição financeira emprestar dinheiro de um consumidor investidor e não o consumidor emprestado à instituição financeira, ao contrário então da cédula de crédito bancário, tá? Agora sim a gente entra nos princípios cambiais, né? Falamos muito, temos 21 minutos, vamos chegar nos 40, eu acho, vamos chegar nos 40, jogo de futebol, né? Princípios cambiais, princípios cambiais, né? Não sei se eu falei, o crédito é tempo mais confiança. Eu olhei pro livro agora, não lembrei se eu falei nesse vídeo ou nos outros três que eu tentei gravar, não foi, né? Enfim, a gente estuda para dar aula, ou melhor, para estudar com vocês. E aí a gente anota tudo aqui no nosso estudo, a gente resume para vocês. Beleza, vamos para os princípios, né? A gente precisa saber os princípios cambiais, ou os princípios dos títulos de crédito, né? O primeiro princípio é o da cartularidade, ou também chamado de princípio da incorporação. Preste atenção, você vai poder exigir, você pode chegar lá no banco e dizer, banco, eu estou aqui com um cheque na mão, né? Até esqueci de repente, não sei se minha internet vai funcionar agora, né? Cheque, modelo, banco, imagem, né? Vamos botar um modelo aqui de cheque só para a gente brincar, né? Vamos ver aqui do Banco do Brasil. Tá aí o cheque. Quem nunca viu um cheque, né? Quem for novinho, né? Pode nunca ter visto o cheque. Tá aí o cheque do Banco do Brasil, beleza. Aí eu pego esse cheque, claro, o cheque eu vou onde? No Banco do Brasil sacar o dinheiro, né? Eu retirar o dinheiro, melhor dizendo. Aí eu vou lá de posse desse cheque de alguém, do fulano que me passou para comprar alguma coisa de mim. Aí eu digo, olha, fulano me passou esse cheque aqui, tá, banco? E aí eu quero o dinheiro, beleza. Fico com o cheque, a instituição financeira fica com o cheque e eu fico com o dinheiro. Tudo em paz. Agora vocês concordam comigo que se eu chegar lá na boca do caixa e dizer que o fulano que tem conta lá no Banco do Brasil, naquela agência inclusive e tal, e diz assim, pô, e aí eu tenho um crédito com ele e ele me passou um cheque, tá? Então não paga, pô. O caixa do banco vai te olhar e vai rir. Cadê o cheque? Pois é, isso o caixa do banco pode até não saber, mas é o princípio da cartularidade. Tem que, para exigir, tem que mostrar. Tem que mostrar, tá? Isso é o princípio da cartularidade, né? Vamos dar um conceito? Cártula, só para deixar aí marcado aí, cártula é a mesma coisa que pequeno papel, né?
Título de crédito é um pequeno papel. Não tem como, né, segundo o princípio da cartularidade, o credor, né, para exigir o crédito precisa apresentar o título de crédito ou apresentar o documento em que se materializou o seu crédito, chamado de título de crédito. Né? Não há que se falar em exigibilidade do crédito sem a apresentação do documento. Isso é também um conceito para o título ou o princípio da cartularidade, tá? Preste atenção. Você pode até transferir esse crédito, esse papel, você pode transferir para uma outra pessoa por meio do chamado endosso. Né? Você pode também fazer uma cessão civil, mas endosso é do direito cambial, cessão civil é do direito contratual, do direito civil. Aí o que acontece? Você transfere, quando você transfere, você tem que, para transferir, você precisa o quê? Apresentar o documento, cartularidade. Né? Só que a gente tem umas exceções, ou digamos assim, umas relativizações. Né? Duplicata é um título de crédito, só que você precisa que tenha nessa duplicata o chamado aceite, que nada mais é do que o devedor aceitando que deve, tá? Que deve o valor que está naquela duplicata, naquele título de crédito chamado duplicata, tá certo? E ele precisa dar o aceite dele, assinar, num campo chamado que aceita, tá? Aceito. Beleza, aceito, né? Vai doer, né? Vai doer e eu vou ter que pagar, tá? Eu devedor. Pô, aceitei. Aí eu pego a duplicata, vou cobrar dele. Ah, cadê o aceite? Tá aqui, ó. Aceitou? Ah, beleza, então. Aí paga. Aí, tá. Mas o cara, o devedor, não dá o aceite, né? E a duplicata tá sem aceite, mas a duplicata precisa do aceite para de repente ele ajuizar lá aquela ação executiva para aceitar o cara para pagar e depois expropriar os bens. Precisa. Se o juiz recebe a duplicata e não vê o aceite, diz que não preenche os requisitos legais aquela duplicata. E aí o que ele precisa fazer? Se o cara não vai dar o aceite porque ele não quer aceitar. E aí o que ele vai fazer? Vai protestar. Mas ele vai protestar a duplicata e não precisa apresentar a duplicata com aceite. Tem a legislação para isso. Ó, admite protesto de duplicata mesmo sem a sua apresentação. Artigo 13 da Lei 5474, tá certo? Isso é uma exceção. A outra exceção é processo eletrônico. Hoje tudo é digitalizado. Você vai digitalizar o cheque, né? E o cheque vai aparecer assim lá no processo. E aí o cara, porra, ô seu juiz, peraí, pô, será se esse cheque existe? Será se ele não tirou, digitalizou, escaneou o cheque? Foi lá, tirou o dinheiro, né? E agora está executando o cheque. Cadê o cheque? Me mostra o cheque aí, princípio da cartularidade. O juiz vai olhar para ele e vai dizer, realmente, credor, né, exequente, né, na ação, faz a mesma coisa que o original, o cheque que você apresentou, porque foi por advogado. Beleza, né? Quando juntadas aos autos pelo procuradores, que são os advogados, né? Beleza, o advogado fez a juntada lá, é como se fosse original. Mas aí, desculpa, mas aí, tá na dúvida? Pede para o juiz, né? Pede para o juiz, e o juiz vai dizer, ó, pode, nem botei o artigo? Não botei o artigo, ó, mas está aqui, confia em mim, 425 parágrafo 2º do CPC possibilita ao juiz que ele requeira do exequente a cópia, o digital, né? Ele fez a cópia digital, agora me mostra o original, tá? Deposite aqui em juízo o original, até porque você pode de repente pegar esse cheque e passar para outro por meio de endosso, pode ir lá no banco tirar o dinheiro e ainda querer que o cara pague 2 vezes,
né? E quem paga 2 vezes quem cobra, né, 2 vezes uma coisa que já foi paga, né, pode pagar em dobro, certo? Esse é o princípio da cartularidade. Princípio da literalidade. Eu preciso ficar vendo se está tudo certo com a gravação, né? Senão eu vou ter que gravar pela 1000ª vez. Princípio da literalidade, vamos lá, né? Quando você vê literal, né, você vê uma coisa que tá literalmente ou gramaticalmente ali exposta num papel. Pois a obrigação que estiver lá materializada, ou seja, o valor que ele vai pagar, a obrigação de pagar vai estar ali no título de crédito, beleza? Vai estar ali no título de crédito? Vai! Aí vai estar ali literalmente, só vale o que estiver ali escrito. Não, vamos fazer o seguinte, o fulano diz para mim, né? Eu sou bem burrinho, eu não entendo de nada, e o fulano chega para mim e diz, Leleco, sou eu, meu apelido, Leleco, me empresta esse dinheiro? Empresto, pô. Quanto é? R$1.000. Tá, eu te empresto, mas assina uma nota promissória para mim? Fulano, assina. Aí o fulano pega e diz, mas tem problema a gente parcelar esse valor de pagamento? Não tem nenhum problema. Então vamos fazer o seguinte, Léo, parcela 500 mais 500, 2 notas promissórias, uma para daqui a 30 e outra para daqui a 60, fechou? Fechou. Mas fechou não, eu digo, fechou não. Vai me parcelar 2 vezes, eu preciso de alguma coisa, né? Mas tu vai se você fazer de agiota, mano, é só entre nós aqui. Tá bom, beleza, só entre nós tudo bem, falando isso. Aí, vamos botar uns juros aí? Bora. Vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar 600 mais 600, mas deixa aí 500 mesmo. O fulano disse, olha o que o fulano disse, deixa aí 2 notas promissórias, uma de 500 e outra de 500, tá certo? Para uma daqui a 30, outra daqui a 60. Mas eu vou te pagar no dia 600 e no outro dia 600 também. Fechou? Meu filho, se tu tá botando 500, tu vai ter que pagar 500. Se tu não pagar 500, eu vou lá com o juiz e vou dizer pro juiz que foi 600. Aí o juiz vai dizer, não, Danina, não, é 500. O direito, a obrigação, o direito está literal aqui, embutido aqui, o direito que está aqui é 500, então vai ser 500. Só vale então o que está ali, literalmente escrito. Isso é o princípio da literalidade, né? Então, está aqui um exemplo, está aqui um conceito, né? A obrigação materializada em um título de crédito, tá? Se trata de uma obrigação escrita, tá? Meros ajustes verbais não influem no direito cambial, né? Foi o que aconteceu aqui, tá? Se enunciam escrito, diz Rubens Requião, tá certo? Agora preste atenção, não tem um aceite lá da duplicata, né? Às vezes o aceite vem, digamos, num papel à parte, né? Tá aqui o título de crédito, né? O título de crédito está aqui. E aí o cidadão ele dá um aceite aqui, mas o título de crédito é aqui e aqui está o aceite. Ele pega e grampeia aqui e diz lá para o juiz, está aqui, ó. Não, meu filho, só vale o aceite no título de crédito. Esse papel aqui, ó, pode rasgar fora e jogar fora que não está valendo aceite não. Vá atrás do aceite para poder ser o título de crédito, tá? Firme, mas só que às vezes, né, diz aqui, ó, às vezes a nota promissória pode estar repleta de assinaturas, porque existe o chamado endosso. Tá aqui a nota promissória. Aí eu pego e vou endossar para o fulano. Eu endossei para o fulano e assinei. Assinei para endossar para o fulano, para passar para o fulano, né? E aí o fulano recebe do cicrano a nota promissória, recebe de mim uma nota promissória prometida. Quem vai pagar é o cicrano, tá ali ele, né? Aí o fulano ele pega e ainda passa para o outro Beltrano e vai passando, pode passar.
Enquanto não tiver uma cláusula não à ordem, que a gente vai saber o que é, enquanto não tiver uma cláusula não à ordem, ele pode passar. Aí vai passando, assinou, aí acabou o campo, não tem mais onde assinar, é tanta assinatura, ele passou tanta assinatura, não tem onde mais assinar. Aí, ó, né, diz aí, ó, a extensão de direito estará nos termos consignados, só produzirá efeito se constar expressamente no título, tá certo? Na duplicata, né, não pode ser lançado em separado, tá? Não era isso que eu queria mostrar. Aqui, ó. Aí repleta poderá, tá? Poderá, nesse caso do endosso, poderá haver um prolongamento da folha porque não tem mais onde, tá certo? Aí tudo bem, aí pode, tá? Aí pode. Já falei, né? A duplicata, né, chamada duplicata mercantil, né, também, não pode ser lançado o aceite separado. Tipo, eu mando um e-mail dizendo que eu aceitei a duplicata. Não, você assinou no campo da duplicata, que tem lá um campo aceite. Você assinou lá? Não assinei. Então, infelizmente, vamos botar aqui duplicata. Então, infelizmente, você não tem uma duplicata como título executivo que pode ser exigível, né? Porque não está atendendo os termos da lei. Aqui, ó, uma duplicatazinha, né? Vamos aumentar o máximo que puder. Eita, que saiu. Vamos botar aqui, não dá para enxergar nada, também não dá, aqui, ó, por exemplo, aqui tem um campo aqui, ó, de aceite, ó, aqui, ó, campo de aceite, aí ele assina aqui, ó, o aceitante, que nada mais é do que o devedor, né? Nesse caso aí não, a assinatura do emitente, tem um campo de aceite, tá aqui, ó. Aí, aqui que ele botou a data do aceite e aqui ele coloca o aceite, tá certo? Não sei se dá para enxergar aí, né? Tá aqui, ó, aí bem aqui no cantinho, aqui no cantinho, né? Bem aqui no cantinho nós temos o campo do aceite. Tem que ter essa assinatura aí. Aí não pode ser em separado, tá certo? Não pode ser em separado. Fechou? Vamos lá, vamos seguir. Existem exceções, tá? Existem exceções. Só vale o que está ali escrito. Mas preste atenção, nem chega a ser uma exceção, né? Chega a ser uma observação. Vou consertar isso aqui. Melhor observação. Essa súmula 387 do STF, preste atenção que essa súmula é muito exigida, muito cobrada, tá certo? A súmula 387 do STF, decora ela, tá? Pode haver omissões, tipo o valor, né? Eu não coloquei o valor, o fulano não colocou o valor na nota promissória prometendo que ia me pagar 500 mais 500. Mas eu, de boa fé, posso ir lá e botar os 500. Mas preste atenção, eu de boa fé vou poder botar os 500. Fechou? Fechou? Então pronto, súmula 387 do STF. Aí tá melhor, né? Súmula 387 fala isso, ó. Emitida ou aceita com omissões ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa fé, antes da cobrança ou do protesto. Presta atenção, outra coisa, né? Primeira coisa, o título de crédito, bora anotar aí. O título de crédito pode ter omissões ou pode estar em branco, tá? Beleza? Desde que obedeça a duas coisas. Primeiro, o credor de boa fé, né? Ele vai poder preencher, né? O credor de boa fé preenche. Primeira condição. Segunda condição, além de o credor de boa fé
ter que preencher, ele tem que preencher antes da cobrança, né? Ou antes do protesto. Eu chego com um cheque que não está ainda preenchido lá com valor e que não está ainda, digamos, datado, né? Eu chego lá com caixa lá no banco e diz, olha, tá aqui, eu queria tirar o dinheiro desse cheque aqui e tal, tudo bem? Tudo, senhor, só precisa preencher aqui o valor, a data e tal. Agora preencha de boa fé, ou seja, antes de eu exigir lá, né, eu peguei, preenchi tudinho bonitinho, né? Até no momento ali eu preenchi bonitinho, tá tudo preenchido e pronto. Quando eu for cobrar o cheque, ou melhor, quando eu for ajuizar uma ação executiva do cheque, o cheque já vai estar também preenchido, todo preenchido bonitinho. E eu de boa fé preenchi. Então, duas coisas. Pode estar em branco? Pode, desde que preencha duas coisas. Dois requisitos. O credor de boa fé preencha e preencha antes de cobrar ou protestar o título. Fechou? Vamos para o princípio da autonomia. Está terminando. Mais o princípio da autonomia e duas coisas, certo? Só que o princípio da autonomia tem bastante coisa, para ser sincero, né? Vamos lá. Lembra? Duas relações cambiais, uma relação cambial e uma relação contratual. Essa é autônoma em relação a essa. Isso é uma doutrina que diz, ó, isso é autonomia. Mas só que o STJ e uma outra doutrina diz que não é exatamente isso. Ó, aqui o que a doutrina está dizendo. Ó, isso aqui não lembro quem falou isso, já apareceu. Ó, título de crédito autônomo, não em relação à sua causa, como às vezes se tem explicado. Se tem explicado, não. Alguns doutrinadores dizem, né, que é autonomia entre esses dois. Você pode usar essa posição, não tem problema nenhum, né? Mas o que influencia, o que é o princípio da autonomia? Presta atenção, uma relação que tem vício não contamina a outra relação, tá certo? A relação jurídica aqui, ó, tem vício, mas ela não vai contaminar essa outra relação jurídica. A primeira doutrina, a primeira corrente doutrinária diz que essa aqui, ó, é uma relação contratual que originou esse título de crédito, essa relação jurídica cambial. Aí há uma autonomia entre elas. Aqui o cara está vendendo uma coisa ilícita, objeto é ilícito, venda de drogas aqui, e o título de crédito que nasceu disso, ele é autônomo, ele não trisca nesse vício, não quer nem saber, ele vai permanecer intacto, sem ser influenciado pelo objeto ilícito daqui dessa relação. Essa é uma corrente. Aí tem outra corrente que fala que o seguinte, na verdade, lembra que eu falei ainda há pouco, que a pessoa, fulano pode passar para o Beltrano, né, o título de crédito que ele recebeu? Pois é, vamos lá, vamos construir aqui a história direitinho, né? Fulano me emprestou dinheiro, e nesse dinheiro, nesse empréstimo, ele pegou e deu uma nota promissória para mim. Eu peguei essa nota promissória e endossei, transferi, né, dei esse papel para o Cicrano, e o Cicrano ficou com título de crédito, né, o endosso. Preste atenção, temos duas relações jurídicas aqui. Está aqui o Cicrano, está ali o fulano. Aqui, ó, nota promissória emitida, uma relação jurídica cambial. Eu vou endossar para o fulano, endossei para o fulano, transferi o crédito que eu tenho para o fulano, ou para o Beltrano, desculpa. Outra relação jurídica cambial chamada de endosso. Duas relações jurídicas aqui, ó. Preste atenção, se essa relação jurídica aqui tiver algum vício, não contaminará essa relação jurídica. Ó, duas relações jurídicas são autônomas, umas em relação às outras, tá? Que vício? Que vício? Sei lá, ele é menor de idade, eu fiz uma coação aí, ele fez a nota promissória, sei lá, alguma coisa desse tipo, tá? Aí, né, existe o princípio da abstração, tá vendo essas duas relações jurídicas? A partir do momento que é o subprincípio da abstração, né, que correlato, derivado, desculpa, da autonomia. Tá aqui, ó. A partir do momento que eu fiz isso aqui, ó, abstraiu, se separou dessa relação.
esse título de crédito se separou dessa relação, agora ele está nessa outra relação. Isso é abstração, tá? E o da não oponibilidade ao terceiro de boa-fé, exceção, ó, tá vendo? Temos duas aqui, relações jurídicas cambiais. Essa aqui foi do fulano emitindo um título de crédito para mim. Essa aqui é eu transferido para o Beltrano, para o Cicrano, né? Transferido para o Cicrano. Beleza, temos duas, ó, relações jurídicas cambiais. Presta atenção. Eu pego, o Cicrano pega e vai cobrar dele, né, para ele pagar. Aí ele pega e diz o seguinte: olha, vou opor em minha defesa, o fulano falou, um vício aí que tem nessa relação jurídica aqui com o Leleco, fulano e Leleco. Vou opor em relação a você. Não, peraí, tu não pode opor em relação a mim, não. Não pode se defender, não pode fazer uma defesa em relação a mim, terceiro de boa-fé, porque eu sou terceiro de boa-fé, e que diz respeito a uma relação que tu tens com o outro, tá? Eu sou terceiro de boa-fé. E preste atenção, esse é um artigo, ó, 916, eles cobram. Então já falamos da súmula, da omissão lá, e falamos do 916, é importante, tá? Literalmente, você precisa entender, esse cara vai ser cobrado, fulano, por esse terceiro, e ele é o terceiro de boa-fé, e ele não vai poder opor em relação a esse alguma coisa, alguma defesa que ele poderia opor em relação a mim, tá certo? Que é tipo, tentar anular essa minha relação jurídica aqui. Ele não pode, né? A venal, tudo é autônomo, né? Tudo deriva do autônomo. Vamos às exceções, né? Temos uma exceção em relação à autonomia. Preste atenção. Súmula 258, outra súmula que precisa anotar aí, ó, que cai muito em prova, tá? Terceira coisa, súmula 258 da STJ. Vamos lá. Contrato de abertura de crédito, uma relação contratual. Nota promissória, né? Beleza. Nesse contrato de abertura de crédito, digamos que tinha ali uma possibilidade de ele fazer o uso de cheque especial nesse contrato de abertura de crédito, ou de contrato de abertura de crédito, né? Que foi o cheque especial. Foi o cheque especial, pronto. Aí, como se fosse o cheque especial, desculpa. Aí nesse crédito aqui, ele fica tirando, tipo o cheque especial, fica tirando. Tira. Presta atenção, isso é um contrato. Ele assinou, fez que duas testemunhas assinassem o banco, nesse contrato de abertura de crédito. E aí ele vai no juiz e pede para o juiz executando, né, esse contrato. Presta atenção, esse contrato não tem liquidez nenhuma. Diz a súmula. Não tem liquidez nenhuma, ele precisa ser liquidado, tá? Ele precisa ser liquidado por meio de uma nota promissória. A partir desse momento, não tem liquidez porque a gente não sabe qual é o valor, porque ele foi tirando, né? Ele pode até apresentar de repente aí um extrato aí da conta corrente do cara, né? Mas se ele fez esse contrato de abertura de crédito com uma nota promissória colada a ele, preste atenção, essa nota promissória não vai ter autonomia, porque ele não tem liquidez, diz a súmula 258. Se ele não tem liquidez, você, nota promissória, não vai ter autonomia. É assim que fala a súmula, tá? Você vai ter que decorar o seguinte: primeiro, o contrato aqui, ó, ele não é um contrato como título executivo extrajudicial, porque ele não tem liquidez. Segundo, essa nota promissória não tem autonomia. Anotou? Rebobina a fita aí e anota, tá certo? Vamos lá. Por quê? Porque, ó, aqui, ó, 2018, a OAB veio e cobrou exatamente o teor dessa súmula, tá? Contrato de abertura de crédito em conta corrente, tipo cheque especial. Mas aí eles chamam de contrato de abertura de crédito. O limite de crédito pessoal, né? Lastreado em uma nota promissória. Ele disse que ele poderia, nesse contrato de abertura de crédito, ficar tirando até o valor de, digamos, R$2.000. E a nota promissória está lá, o valor dela de R$2.000. Aí, deixa eu ver se dá para enxergar aqui bacana. Dá sim. Aí, beleza.
Aí, ó, o Banco Humaitá, né? Ele fez o contrato junto com a nota promissória. Se fez o contrato junto com a nota promissória, então, mano, a nota promissória ela está vinculada a esse contrato, ela não tem autonomia, tá certo? Diz a súmula. E esse contrato não tem liquidez, diz a súmula também isso. E aí, contrato não é título executivo extrajudicial, por quê? Porque não tem liquidez. E a nota promissória não tem autonomia, tá? Ele queria saber o quê? Olha o que ele queria saber. Assinale a afirmativa correta, né? Não, diante do inadimplemento do mutuário, assinale a afirmativa correta, tá certo? Em razão da abusividade da cláusula de mandato, isso aí não tem nada a ver. Ó, a nota promissória goza de autonomia. Cuidado, nesse caso não, isso é uma exceção, tá certo? Aí, mais rapidinho, para terminar, legislação aplicável aos títulos de crédito, né? Letra de câmbio tem uma lei junto com a nota promissória que regulamenta. Cheque também tem uma lei duplicata, a gente já falou também lá daqueles outros também tem, cada um tem sua. E o Código Civil a gente aplica de maneira subsidiária. Agora toma cuidado, olha uma atençãozinha aqui, ó. O 897, parágrafo único, veda o aval parcial. O aval é tipo uma garantia, tipo fiança. A gente vai ver o que é aval. Aí tipo fiança. Aí a nossa garantia aí, ó, ela não pode ser parcialmente da dívida, tem que ser tudo, diz o Código Civil, tá certo? O problema é que a Lei Uniforme de Genebra, que regulamenta esses dois títulos de crédito, letra de câmbio e nota promissória, autoriza o aval parcial. Aí a questão, então, ela vai cobrar sim de vocês. Segundo o Código Civil, o aval parcial é vedado. Sim, é vedado, não pode, tá? Quarta coisa que vão perguntar de você, tá certo? Que podem perguntar de você, olha aí, ó. Perguntaram já nesse caso aqui, tá? Vamos lá. Só mais um detalhe, tá? O título pode ser contra as hipóteses de emissão causal, lembra? Qual foi a causa do cheque ou da nota promissória? Foi um contrato de mútuo ou um contrato de compra e venda? Beleza, mas presta atenção, precisa necessariamente ter um contrato para aquilo, para o cheque, ou um contrato para a nota promissória? Ó, contrato de empréstimo tem que vir junto uma nota promissória. Só pode ser nota promissória, não pode ser cheque não, tá? Não pode, não tem nada disso na lei, Então ele não é cheque, nota promissória, não são títulos causais. Não são títulos causais, são títulos não causais. Já a duplicata é um título causal. Duplicata ela só pode ser em razão de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço. Só pode emitir duplicata em razão dessas duas coisas. Quando a gente falar sobre a duplicata, a gente aprende mais. E aí o título de crédito ele pode circular ao portador, tá certo? Não identifica o beneficiário. O cheque está lá dizendo que vai pagar, é para pagar tanto, mas não diz para quem, tá? Aí vem o cheque que é nominal, não tem? Pois é, nesse está dizendo que é aquela pessoa que tem que receber. Então, pronto, o cheque agora é nominal, beleza? 50 minutos eu acho, mais de 50 minutos. Bem, mas precisou, tá? Precisou. Qualquer coisa, você poderia relembrando, pode botar para acelerar, tá bom? Falei 4 coisas que são passíveis aí de cair em prova e anotou as 4 coisas, se não anotou, volta aí e anota. Tchau!